Bem, boa tarde a todas e a todos. Prefiro falar de pé, mania de professor. E, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer. Vou nominar, literalmente, a professora Luciana Royer, mas quero estender os agradecimentos do convite a todos, a iniciativa, aos organizadores e aos operadores do evento, né? A gente organiza e depois alguém precisa operar. Então, muito obrigado. Uma iniciativa importantíssima, né? Acredito eu que depois de uma fase que estudar programa Minha Casa Minha Vida virou moda num determinado momento, que explodiu a produção sobre o tema, houve uma baixa no período recente, agora nós, mais do que nunca, por vários motivos, inclusive já expostos na primeira mesa, nós devemos retomar, reequilibrar nossa análise, refazer as nossas críticas e pensar o futuro, né? A história é implacável com aqueles que não estão preparados para enfrentá-la, né? Como diria o Chico, é um carro alegre cheio de gente contente e que atropela indiferente. Principalmente aqueles que não sabem também, nesse processo, olhar o passado, refletir sobre ele e fazer as críticas sobre ele. Então, é um pouco o meu espírito agora, nesse momento, da gente pensar um pouco a produção nossa a partir da minha experiência pessoal, pensando que nenhum conhecimento é neutro e, por isso mesmo, ele precisa questionar, ele precisa tensionar, ele precisa conflitar com essas diferentes realidades que são desse imenso país. Então, eu acho que a crítica é necessária nesse momento. Mais uma observação preliminar antes de passar para a apresentação. Eu vou falar a partir de um conjunto de pesquisas que nós estamos já há muito tempo elaborando a respeito da questão urbana brasileira e, mais importante ainda, a partir da diversidade urbana brasileira. Acho que esse é um dado de realidade fundamental para a gente poder pensar como que esse programa se materializou, como é que esse programa ele aterrizou, de certa maneira, nas diferentes cidades, para a gente poder pensar essa diversidade, essa heterogeneidade. Mais particularmente, uma pesquisa mais recente que nós estamos realizando, e eu pediria o controle, chamada Fragmentação Socioespacial e Urbanização Brasileira, onde nós estamos avaliando como que a passagem de uma lógica centro-periférica para uma lógica espacial fragmentária nas cidades brasileiras tem alterado os processos de produção e consumo das cidades, com ênfase muito grande no que nós temos denominado as práticas socioespaciais. Tá? E essa ênfase nossa, e já é uma tradição nossa lá na Unesp de Presidente Prudente, de olharmos para as cidades médias para a gente pensar essa urbano-diversidade, que eu estou chamando aqui, que é uma expressão cunhada, inclusive, por professores do professor Sancler, no Norte, e o saudoso professor José Aldemir, no Amazonas. Tá? Eu gosto muito desse primeiro mapa aqui, que mostra um pouco aquilo que, pretensamente, nós poderíamos identificar como as cidades médias brasileiras. Tá? Então, aqui não estão as metrópoles, não estão os aglomerados, os grandes aglomerados urbanos, né, as ACPs, mas a gente mostra dessa linha que sai do Mato Grosso do Sul, né, aqui de Dourados, e que vai até Belém, como o fato urbano nesse país é um elemento fundamental para a gente pensar todas as políticas públicas, para a gente pensar as políticas de urbanização e para a gente pensar particularmente as políticas de habitação. Então, ele é um marco para a gente, esse mapa, que ele é um ponto de partida. A partir daí, eu queria também produzir com vocês, a minha apresentação está dividida em 3 grandes grupos. Num primeiro grupo, a gente pensar um pouco numa escala nacional. Eu acho que faltam muitos estudos sobre o programa Minha Casa Minha Vida na escala nacional. Eu posso não ter nenhuma conclusão acabada nesse momento, mas eu gostaria de provocá-los para a gente pensar junto, em primeiro lugar, as unidades produzidas no faixa 1, que tem essas geometrias, quando a gente pensa o Brasil. Tá? Eu acho que esse primeiro mapa dá uma ideia muito grande sobre captura de recursos, capacidades institucionais e todos os elementos decorrentes daí do ponto de vista da implantação desses empreendimentos, seus efeitos espaciais nas diferentes cidades. Tá? E veja, estou aqui mapeando apenas naquelas cidades pretensamente consideradas como
cidades médias e cidades pequenas. E aí eu fiz apenas para um exercício inicial, né, o número de unidades produzidas em relação aos domicílios particulares permanentes em 2010. O que cresceu dessa produção frente ao estoque residencial que nós tínhamos nessas diferentes cidades, e umas novas configurações aparecem. Hoje já foi falado do papel do programa no Nordeste, e quando a gente vê isso do ponto de vista regional, efetivamente nós temos heterogeneidades sobre as quais nós precisamos nos debruçar. Então, se o número de unidades em termos absolutos apresenta uma determinada configuração, quando eu olho do ponto de vista do acréscimo do estoque habitacional, eu vou ter outra configuração espacial e, portanto, territorial. Esse conjunto de dados também me permite, e aí vocês desculpem, porque é muito número, eu não vou ficar lendo todos, né, fazer uns cálculos simples para a gente poder pensar os efeitos desse programa do ponto de vista da rede urbana brasileira. Né? Então, a escala nacional me indica algumas coisas, mas a escala da rede também pode me indicar outros elementos para uma avaliação mais compreensiva do programa. Então, nós temos separado, de acordo com a REGIC, que é o célebre estudo do IBGE, Região de Influência das Cidades, pensando um pouco as metrópoles e as áreas de concentração da população, aquelas cidades que nós poderíamos chamar como cidades médias, e as cidades pequenas, é notável como, do ponto de vista das metrópoles e das capitais regionais, nós temos um acréscimo ao estoque de 3%, basicamente, e, do ponto de vista quantitativo, um enfrentamento, com muitas aspas, de 6% do déficit habitacional nessas grandes áreas urbanas. Quando eu tomo esses dados do ponto de vista das chamadas cidades médias, o acréscimo ao estoque é de 6%, e o enfrentamento do déficit se refere a 15%, quase 16%. E quando eu tomo as cidades pequenas, que são os centros de zona, são os centros locais, o aumento do estoque habitacional nessas cidades é de 8%, e o chamado enfrentamento do déficit, 8,76%. Ou seja, existem efeitos espaciais diferentes de acordo com a situação geográfica, com a posição de cada cidade na rede urbana e do papel que cada cidade exerce na sua rede. Eu acho que aqui tem um ponto para a gente começar a pensar aquilo que nós estamos chamando de urbano-diversidade. Como que essas políticas públicas elas produzem efeitos espaciais múltiplos. Um ponto fundamental que me parece necessário nessa análise, inclusive, é considerarmos as diferentes formações socioespaciais do Brasil. Fazer uma política de habitação no Nordeste, numa formação socioespacial que deriva da cana, do grande latifúndio, onde o gado no passado teve um papel de reserva de valor, é extremamente diferente de fazermos uma política habitacional no Sul, onde a pequena propriedade, ligada ao agronegócio, produz outras relações a respeito da propriedade dos proprietários da terra. Então, eu deixo esse primeiro conjunto de questões para a gente pensar. E vocês já viram que a gente precisa correr, porque nós precisamos ir no tempo certo. As nossas pesquisas, né, têm muito se debruçado sobre 4 pontos que permeiam, acredito eu, a grande parte das pesquisas feitas até agora. Não vou ficar chovendo no molhado, né? A produção massificada, as áreas isoladas produzidas por esses empreendimentos, a baixa qualidade urbanística e a expansão territorial urbana, porque nós temos verificado com muita clareza como que o programa Minha Casa Minha Vida, faixa 1, produz expansão territorial urbana, tecidos urbanos cada vez mais esgarçados, numa discussão que depois a gente pode voltar até, inclusive, sobre os processos de dispersão urbana. Pouquíssimas pesquisas ainda a respeito da mobilidade residencial intra-urbana. Se nós tomarmos apenas o dado do faixa 1, 1.700.000 ou 1.800.000 novas moradias, nós temos um deslocamento inédito do ponto de vista da mobilidade residencial intra-urbana. A expansão da propriedade dos proprietários. Nós acabamos de produzir 1 milhão, quase 2 milhões de novos proprietários nesse país.
os nossos índices hoje de difusão da propriedade privada da habitação ultrapassam dos países capitalistas centrais. A discussão muito pouco feita, exceto na discussão do Minha Casa Minha Vida, entidades sobre os agentes não hegemônicos na produção e no consumo da habitação, e, obviamente, também dos agentes hegemônicos e os seus rescalonamentos espaciais. Como esses capitais, articulando-se com a propriedade da terra, conseguem dar saltos escalares, ganhando uma escala nacional. A questão dos desafios federativos, que já compareceu na mesa da manhã, e a questão do financiamento, muitas vezes confundido com financeirização, nós ainda temos um campo nebuloso aqui para a gente andar, e aquilo que eu quero pegar agora, diferenciação, desigualdade e fragmentação. Fragmentação socioespacial não é um conceito pronto e acabado. Talvez seja mais importante, inclusive, nós olharmos para ele a partir da perspectiva de um processo que tem transformado não apenas a forma, mas também o conteúdo da vida urbana, mais além, inclusive, dos processos de segregação e de autossegregação que já estão bastante assentados na literatura. A fragmentação diz respeito ao cotidiano dos citadinos, de como eles são capazes de se apropriar ou não da cidade. Então, tem uma conexão direta, que eu não posso desenvolver aqui, com a ideia, inclusive, do direito urbano, ou com essa nova discussão mais recente sobre os comuns, os bens comuns, a cidade como comum e toda a expansão dos direitos sociais. Passo para mostrar para vocês alguns resultados na forma de mapas, e os mapas não podem ser lidos rapidamente, eu sei que precisamos de tempo para absorvê-los, mas alguns mapas que começam a mostrar algumas realidades relevantes que eu quero chamar a atenção. Vou de uma cidade populacionalmente maior para uma cidade populacionalmente menor. Todas essas cidades desempenhando papéis de cidades médias nas suas redes urbanas. Ribeirão Preto. Observem com muita clareza como nós temos uma zona norte, uma área norte de baixa renda, frente a uma concentração das altas rendas ao sul, a presença em preto dos espaços residenciais fechados, sejam eles loteamentos fechados ou condomínios fechados, e o programa Minha Casa Minha Vida ao norte, nessas áreazinhas em vermelho, tá? E a área central, original da cidade aqui. Ou seja, nós temos um processo que vai além da autossegregação e nós temos hoje uma cidade cada vez mais apartada. O programa Minha Casa Minha Vida é o único responsável por esses processos? De maneira alguma. Mas essas localizações produzem novas espacialidades nessas cidades. Maringá, no Paraná, foi citada hoje, alguém citou hoje de manhã a cidade de Maringá, acho que foi o João, né? O João citou. Maringá é uma cidade também muito interessante, onde esse processo de apartação e de fragmentação já se mostra, se revela com muita intensidade, entre também um norte da baixa renda e uma área ao sul, onde se concentram o comércio e os serviços, também de alta renda. Maringá tem uma particularidade, que Maringá conseguiu expulsar o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1 para os seus distritos e para os municípios vizinhos. Então, aqui nós temos pouquíssimas unidades do faixa 1, nós temos muito mais faixa 3 e faixa 2, nós temos um faixa 1 aqui e outro aqui, e o processo de fragmentação também se revela com muita intensidade. Mossoró, no Rio Grande do Norte, eu acho que eu poderia falar 3 horas sobre Mossoró, acabamos de fazer um trabalho de campo lá. Mossoró tem uma outra configuração espacial e as singularidades dessa cidade impõem um padrão espacial de organização dos processos e das localizações do faixa 1 do programa Minha Casa Minha Vida, diferente das duas primeiras. Nós temos, apenas para ilustrar, o principal shopping center da cidade aqui, os espaços residenciais fechados aqui e, na mesma zona, o programa Minha Casa Minha Vida faixa 1. Sem contar que esse mapa está desatualizado e nós temos mais um empreendimento aqui e mais um empreendimento, mais ou menos, nesta situação geográfica. E vocês vejam como está distribuído em rosa os setores de menores rendas, em azul os setores
segmentos sociais de maiores rendas. Marabá, no Pará, o programa Minha Casa Minha Vida atravessa o rio, sai dos núcleos originais, porque Marabá são 3 núcleos urbanos articulados, com um elemento natural, que é o rio, e o programa Minha Casa Minha Vida se posiciona nessa porção além rio. Dourados, no Mato Grosso, sul versus os condomínios fechados ao norte, e Chapecó, no Rio Grande do Sul. Eu poderia depois, posso voltar a cada um desses exemplos, mas essa diversidade mostra que o programa produziu e produz relações espaciais bastante diferentes, de acordo com o perfil da cidade, seu papel na rede urbana e a formação socioespacial onde essa cidade está inserida. E é justamente por essa diversidade que me parece fundamental nós abordarmos algumas questões de método para a análise do programa Minha Casa Minha Vida. E eu quero encerrar com 4 questões, que eu vou simplesmente enunciá-las, porque meu tempo está acabando. Ainda tinha Ituiutaba. A primeira questão de método é a relação quantidade e qualidade. Muito pouco resolvida, imagino eu, pela leitura nos nossos trabalhos. As questões relacionadas à superação entre essa dicotomia, quantidade e qualidade, pensarmos a partir daí a extensão geográfica e a amplitude temporal como quantidade e qualidade das relações, e a possibilidade de aquilatarmos o que é geral, o que é particular e o que é singular a cada uma dessas cidades. Segunda questão de método, relações espaço-temporais. Nós, ora, estamos tomando o espaço desconectado do tempo, ora, estamos pensando o tempo desconectado do espaço. E essa relação é fundamental para a gente pensar as coexistências e as sucessões, as assincronias e as sincronias, a questão do tempo rápido e a do tempo lento, ou do tempo global e do tempo cotidiano, na mesma medida que nós devemos articular isso, o espaço global e o espaço local. E, por último, a questão dos processos e formas, muito diversos e heterogêneos. Mas é a partir daí que a gente poderia pensar essas relações entre urbanização e cidades, porque por mais que nós tomemos a urbanização como um processo territorial amplo, as formas específicas que são as cidades, elas são diferentes entre si. Volto a insistir no conceito de formação socioespacial, que é um conceito do professor Milton Santos, que poderia nos ajudar muito a pensarmos essas diversidades, e a articulação e codeterminação entre lógicas econômicas e práticas espaciais. Se nós não conseguirmos articular o movimento mais amplo da acumulação, que produz a urbanização nesse território, na sua diversidade dos tempos curtos, que vai atingir o citadino nas suas diferentes manifestações, nós corremos o risco de, não pensando essa urbano-diversidade, reproduzirmos vários erros que nós vimos no passado recente da política habitacional. Então, vejam que é um conjunto amplo de questões, é um conjunto de questões tratado no âmbito do grupo de pesquisa, produzido coletivamente, que eu deixo como provocação para que a gente possa voltar no debate e pensarmos um pouco como que essas questões poderiam nos ajudar a avançarmos num processo de avaliação que admita, que reconheça e que traga para o debate os erros do passado para que a gente possa continuar construindo o futuro. Obrigado.